Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Se Transforma. Hoje, mais uma vez, vamos transformar algo, né? Hoje nós vamos reutilizar o isopor. Esse isopor que às vezes você encontra na rua por alguém que descartou depois de ter comprado um eletroeletrônico, um eletrodoméstico e fica lá o isopor descartado na calçada, é esse que a gente vai usar. É esse que a gente vai reaproveitar e fazer um trabalho como esse que está aqui atrás de mim, aqui na porta de casa. Comecei a fazer um trabalho de pesquisa, né? Porque eu precisava colocar uma porta em casa, tava sem, tava uma improvisada aqui. E as portas balcão que eu procurei ultrapassava a casa dos R$ 3.000. Eu falei assim, é muita coisa para uma porta. Fui ao depósito, comprei 2 folhas de porta, montei aqui, fiz o acabamento na lateral. Não sei se dá pra ver aqui, esse acabamento na lateral eu fiz com madeirinhas de pallet, né, porque não deu o tamanho das 2 folhas, né, as folhas têm 80 centímetros e a porta é de 2 metros, e aí não deu certo. Então fiz o acabamento aqui com as madeirinhas de pallet e fiz uma decoração aqui, como vocês podem ver, uma árvore de ipê, né, nascendo numa porta e ultrapassando para outra, com isopor. Então tem aqui os detalhes, ele foi feito em alto relevo, né, colado na folha de porta. Alguns galhos eles foram pintados, então nem todos são degradê. E os ramos de folhagem, de flores, eles foram pintados também. Então a ideia de hoje do vídeo desse canal é o reaproveitamento do isopor, desse isopor descartado, que é um material muito legal para a gente fazer os relevos, seja em porta, seja em parede. De repente alguma parede sua está desatualizada, você quer fazer um trabalho, é muito fácil de fazer, muito lindo depois, se você fizer com muito carinho, fica muito lindo e dá uma vida para o seu lar. Mais uma vez eu falando da questão do lar, né, da reforma do nosso lar. São movimentações pequenas que a gente faz de baixíssimo custo, que deixa a casa da gente mais gostosa de se viver. Vão lá, se inscrevam no canal para que vocês possam receber as ideias. São inúmeras ideias que tem ainda para postar no canal. O canal está só começando e eu estou muito ansioso, na verdade, para colocar tudo que é possível e ajudar vocês aí a dar uma melhoradinha no lar de vocês, tá? Bora pro vídeo, bora fazer a arte. Então vamos lá. A princípio nós vamos precisar de isopor, desses que a gente encontra na rua, fita crepe, dessas convencionais aqui mesmo, tá? 19 milímetros, uma caneta hidrográfica, né? Canetinha, e estilete. Aqui eu deixei um mais largo e um mais estreitinho porque é mais fácil de trabalhar, tá? Cada um tem sua função. Se tiver 2, perfeito. Se não tiver, um só basta, é o suficiente. Nós vamos começar basicamente. Eu vou reposicionar a câmera aqui e a gente vai começar esse trabalho. Vocês vão ver como é simples fazer este trabalho, muito simples, vai deixar a casa de vocês aí num ar muito sofisticado, e eu espero que todos vocês curtam muito e façam isso em casa também. Não é só curtir e de repente ficar aí na observação, é para fazer isso em casa também, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos precisar? Essa madeira velha que eu estou usando aqui é uma tábua de bater carne que foi descartada aqui em casa. Ao invés de a gente jogar na rua, eu vou utilizar. Eu vou precisar da caneta para fazer um desenho básico aqui de uma árvore, né? Igual essa que eu mostrei para vocês aí, que eu fiz na minha porta. Eu vou fazer, obviamente, em menor proporção para o vídeo ser menor. Se eu fizesse uma árvore do tamanho daquela, eu tenho o making off dela, eu tenho os passos a passo dela gravado, mas é um vídeo muito longo. Então o que eu vou fazer? Fazer em menor proporção e vocês podem fazer onde vocês quiserem. Então bora lá, vou fazer um desenho aqui de uma árvore, sei lá, uma... Bom, fiz um desenho de uma árvore, um desenho simples aqui de uma árvore seca, tá? O que é mais importante ser entendido nesse vídeo? Que eu deixo técnicas, eu não deixo a receita de como fazer o que eu faço aqui. Então o que eu faço aqui é meu, vocês vão aí aos poucos adaptando e fazendo na casa de vocês. Aqui eu vou pegar um isopor maior que eu encontrei, acho que é de uma máquina de lavar, algo do tipo, e vou ensinar uma técnica muito legal de junção. Lembrando, estilete, muito cuidado com estilete, tá? E para cortar isopor a gente nunca faz como se fosse uma faca na margarina, a gente faz como se fosse uma serra na madeira, sempre
assim, ó. Tá? É comum o estilete perder o corte rápido quando a gente trabalha com isopor. O isopor tem essa capacidade de tirar todo o corte do estilete. Então vamos lá. Eu não consigo, a ideia não é seguir como se fosse um stencil. A ideia é ir construindo a árvore em cima desse desenho que a gente fez. Não precisa fazer muitos detalhes, porque na hora de empapelar que a gente vai fazer os detalhezinhos. O empapelamento vai fazer uma grande diferença aqui. Bom, vai fazer um pouquinho de sujeira, não tem problema. Mas já tenho aqui a primeira parte. Agora eu vou fazer a segunda parte. Bom, preciso fazer um galinho aqui. Deixa eu ver, assim dá. Olha que interessante, agora que vem essa parte aqui, eu preciso fazer o galho dobrar, né? O galho faz essas curvinhas aqui. Então, como que eu faço para fazer o galho fazer essas curvinhas? Eu vou mostrar aqui para vocês num pedacinho um pouquinho maior, quer ver? Bom, fiz como se fosse um galinho aqui. Agora que é o segredo da dobra, agora que é interessante. Imaginemos que o galho seja como se fosse um dedo. A gente consegue fazer a dobra e perceber que as junções elas perdem espaço no momento que dobra. E é isso que vai acontecer aqui. Eu vou fazer um corte, tá? Um corte horizontal, separei. Depois que eu faço o corte horizontal, eu tiro um pouquinho dele. Vou mostrar bem focado aqui para vocês. Tá vendo? Eu tiro um pouquinho dele. Isso aqui eu descarto. E quando eu junto de novo, falta esse espaço. Tá vendo? E é nesse momento que acontece a dobra. Olha, eu junto ele, fecho. Ele faz a dobra. Se eu fiz um corte em diagonal para esse lado, o galho fez a tendência de dobrar para cá, eu consigo fazer a mesma coisa do outro lado, só que de forma inversa, ó. Tirei um pedacinho lá. Esse lado virou para cá. E este lado vira para cá. Vendo? Eu consigo fazer as curvinhas que pede o desenho que eu fizer. Lógico que quando eu encaixo, ela fica, de repente, disforme. Aí eu venho com o estilete aqui e faço o acabamento bonitinho. Quem quiser passar uma lixinha, pode passar lixinha também, não tem problema, tá? Então a gente faz esse trabalho aqui de junção. Depois que eu juntei, eu vou lá, vou grudar, vou colocar uma cola quente, vou colocar uma fita para fazer, de repente, o acabamento, tá? Mas vamos lá que agora eu vou fazer um processo sequencial. Como eu já ensinei vocês a fazer isso aqui, eu vou fazer um processo sequencial sem a minha narração, tá? Bom, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando, ó, tá vendo? Aqui eu fiz a colagem com cola quente, né? Grudei as partes, fui grudando as partes com cola quente. Esse ladinho aqui é o ladinho que eu já tô cortando com estilete. Eu vou mostrar um pouquinho o processo aqui. Do outro lado tá grosseiro ainda, que eu fiz ele todo, tá vendo? Todo quadrado mesmo, do jeito que é o formato do corte só do isopor. E desse lado que eu já fiz um acabamentinho com estilete já. Onde existem as imperfeições, que parece que é disforme, a gente vai fazer o conserto com a fita. Então eu vou utilizar a fita crepe e vou fazer assim, ó. Tá vendo?
Antes de empapelar, eu vou fazer esse processo. Bom, corrigir as imperfeições aqui com a fita, tá vendo? Mesmo que a fita fique aparente assim, depois vem o empapelamento que vai cobrir todo esse processo aqui. Então eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço aqui. Depois que eu fiz a colagem das partes de isopor, eu venho com um estilete desbastando, ó. Tá vendo? Aí eu venho com o estilete arredondando, dando esse acabamentinho aqui mais arredondado para fazer as partes de fato se parecerem com galhos, né, de árvore. Então eu venho fazendo, ó, tá vendo? Não precisa de lixa, né? Às vezes só o acabamento bem feito com o estilete já basta, né? Na porta que eu fiz, eu fiz o acabamento com lixa, porque eu queria bem mais lisinho, mais bem acabado, mas não é necessário, tá? Bom, a parte de esculpir, né, com estilete está finalizada. Agora eu vou só preencher com fita crepe onde tem as emendas, para dar uma camuflada nessas emendas. Depois eu vou empapelar ela e vou mostrar para vocês esse resultado dela já empapelada, tá bom? Bom, vamos lá então, pessoal. Das sugestões que eu deixo para vocês, vocês podem trabalhar com latex, com tinta à base de água dentro de casa. Vocês podem trabalhar com tinta óleo, dependendo do lugar onde ela for ficar, né? Fica mais protegido quando a tinta é a base de resina, a base de óleo. Eu, nesse caso de hoje, vou usar o betume de Judeia, que é um produto envelhecedor que a gente usa e para dar uma característica de uma cerejeira. Então a ideia aqui hoje é fazer uma cerejeira, e essa é a dica que eu deixo para vocês, né, no sentido de mostrar como que faz. Aqui eu diluí um pouco do betume de Judeia com água ras, né, que é o diluente que eu estou usando, e eu vou trabalhar em cima. Aqui é o processo de envelhecimento, tá vendo? Bom, aqui eu trabalhei com um pouco de excesso mesmo, que é para poder o produto aderir bem. Não tem problema ter excesso, vai escorrer um pouquinho, não tem problema, porque depois que você termina de passar, você pega um paninho de limpeza. É isso que é importante, de repente, você usar luva, né? Como a gente trabalhando com diluente, com água ras, pode trazer uma sensibilidade aí para as mãos. Então é legal utilizar uma luva de borracha, para que vocês fiquem mais protegidos. A gente vem tirando, ó. E o legal do envelhecimento é isso: você tira o excesso, e onde é profundidade você não alcança. Então fica, né, uma parte mais escura, outra parte mais clara, e o que dá aí essa característica de envelhecido. Muito legal esse trabalho com betume. Quem já conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, vale a pena experimentar, que é bem legal. Você pegar uma peça super crua, super sem valor artístico ou decorativo, e de repente você faz um trabalho com betume nela e você dá outra cara. Ah, Robson, eu achei que ficou muito claro. Dá para escurecer mais? Lógico que dá para escurecer mais. Na verdade, isso vai da proporção que você usa aqui. Aqui tá bem ralo. Eu fiz quase que, sei lá, vou colocar aqui uns 20% de betume em 100% de água rasa. Então foi uma porção pequena. Você não precisa fazer outra porção dessa ou calibrar essa daqui. Você só pode pegar o betume, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Você pega o betume, o próprio pincel que você está usando, você pode vir devagarinho, ver onde é que está o nível dele, sujar um pouquinho aqui, ó.
e vim trabalhando, ó, tá vendo? Eu posso escurecer onde eu quero alguns cantos, ó. Tá? Eu vou pegar esse lado aqui, que é o posicionamento que a câmera tá. Posso trabalhar um efeito de sombra mais de um lado do que de outro. É que é esse caso aqui que eu vou fazer agora. Suponhamos que a luz ela venha do outro lado, que a luz venha daqui, né, desse lado, e que ela pega clareando todo esse lado, e todo esse lado que vocês estão vendo aí, ele é o lado que vai receber sombra. E é uma estratégia também para deixar o trabalho ainda mais rico. Já dá uma diferença grande já, tá vendo? Eu não gosto de fazer muito escuro, porque também a peça não fica tão interessante, né? Mas aqui, por conta de ser uma cerejeira, vai ter um contraste muito legal, que é justamente das cores claras da flor da cerejeira, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco. E isso que vai dar aí um destaque pro trabalho, deixando ele mais bonito. Lembrando que isso aqui é um reaproveitamento, né? Reaproveitamento de isopor, de uma tábua de bater carne velha, que foi descartada aqui pela patroa, e papel de pão, que a gente utilizou junto com a cola de polvilho. Tá? Bom, agora eu vou deixar secar. Lembrando que a gente fez um trabalho com água rasa, terminou, é importante fazer a limpeza já do pincel, tá? Para que você consiga utilizá-lo depois também. Então aqui já vou usar ele já na água rasa, já coloco ele, deixo um pouquinho de molho na água rasa e depois já limpa, não é? Tem gente que deixa o pincel de molho de um dia para o outro, vai deixando, tá na água rasa, está hidratado. Não, porque a água rasa ela evapora e ela vai secando, 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 o pincel endurece do mesmo jeito. Então, fez um trabalho com betume, aqui eu estou utilizando a água rasa. Faço a limpeza do pincel. E essa água rasa que está suja, eu reaproveito ela, diluindo mais betume. Então, o que eu faço aqui depois que eu fiz a limpeza do pincel? Tá vendo aqui, ó? Tô fazendo bem para poder a água rasa entrar nas cerdas. Fiz a limpeza aqui do meu pincelzinho, do meu veinho. É veinho, mas eu gosto de usar ele. Apesar de ser barato um pincel desse, ele não pode ser descartável, né? Acho que o dinheiro da gente tem um valor e não é para esse ponto de ficar desperdiçando material. Já que a ideia do canal é tudo se transforma, nós temos que cuidar das ferramentas que a gente usa. Bom, plataforma seca já, olha como fica legal. Tá vendo? Imagina isso aí na parede da sua casa. Numa parede, numa porta que antigamente não tinha vida, né? Acho que é um trabalho muito legal, de muito valor e de baixíssimo custo. Bom, vamos lá. Eu vou, como eu estava falando para vocês anteriormente, estou fazendo uma simbologia de uma cerejeira, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar as cores, né? Um rosa bem clarinho com um rosa mais escuro. Vou começar primeiro pela tinta mais clara, fazer alguns raminhos aqui. Isso aqui é muito simples de fazer, uma pinturinha batida, não tem segredo, não precisa ser pintor para fazer isso, não precisa ter nada de experiência, é só observar como que é feito e botar a mão na massa aí, tá? Bom, aqui eu apliquei, né, a tinta mais clarinha, tá molhada a tinta ainda, meu pincelzinho ainda tá sujo. E não há problema algum em continuar com a outra cor, tá? Já que a intenção é de repente fazer uma mescla mesmo de tudo isso. Então não tem problema algum. Lembrando que eu sempre faço uma pinturinha batida para dar uma intenção de ralho, de cacho, enfim, de penca, né? Que é a característica da cerejeira. Então aí você vai mesclando algumas batidinhas da tinta de outra cor. Não existe necessidade de movimentar o pincel em movimentos circulares, só o batidinho mesmo para dar esse sobretom, né, da flor da cerejeira, que é um tom rosa mais claro para um rosa mais escuro. Então você vem onde a tinta ainda está molhada e bate um pouquinho, dá umas batidinhas assim, vendo? Do outro tom,
Só para dar esse contraste. Não é para cobrir o que já foi pintado. Então eu aplico só em algumas partes só. Você pode ver que eu venho e só aplico num canto, num determinado canto. Não faço a cobertura daquilo que já era a tinta mais clara, que eu já havia aplicado em instantes anteriores, né? Então a gente respeita essa tonalidade aplicando o sobretom somente em algumas partes. Bom, a peça está finalizada. Vou colocar para secar. Deixa eu movimentar a câmera aqui para que vocês consigam ver meio que frontal. Olha só que linda que fica a peça. Tá vendo? Imagina uma parede do seu quarto assim, uma parede da sala, uma parede de canto de sala. Acredito que vai dar muito valor para esse ambiente, vai trazer muita harmonia para esse ambiente. Muito legal, né?